Boa tarde, igreja. Paz seja convosco. Amém? Que bom e agradável estarmos juntos em união, em unidade, ainda que seja de longe, mas perto, por causa do nosso coração que ama a cada um, né? E nessa tarde nós queremos começar a nossa meditação lendo o livro de Jó, no capítulo 3, nos versos 25, que diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Na versão em que eu estava meditando, anterior a essa, ela explica da seguinte forma: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava aconteceu. E traduzindo para os nossos dias, para a nossa linguagem, para um melhor entendimento e revelação desse versículo, eu coloquei assim: aquilo que eu tive medo me sobreveio, e o que eu tinha medo me aconteceu. Então hoje vamos falar um pouco sobre fé e medo para cuidar da nossa alma. Uma série que o Senhor colocou no meu coração. Cuidando da minha alma para ter uma saúde plena. Nós vamos falar sobre fé e medo. Então, para termos uma saúde plena, eu quero começar a falar sobre o medo, que é algo que interfere nessa saúde. A saúde emocional é interessante, como ela tem uma interferência na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual, na nossa saúde psicológica, na nossa saúde financeira, na nossa saúde relacional, tanto com Deus quanto com o nosso próximo. Então, tendo esse discernimento, eu pergunto a você: será que alguma vez você já falou assim: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, medo, 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 e de repente, puf! Exatamente aquilo que você mais tinha medo aconteceu. Por quê? Porque a repetição das nossas palavras. A Bíblia diz que a nossa palavra ela tem poder. Lá em Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que isso significa? Que eu preciso utilizar as palavras de forma agradável. E que, dependendo da forma que eu a utilize, eu traço o caminho que vou percorrer nesta maratona, não é? Chamada vida. Então, o que nós falamos com a nossa boca, ou seja, as palavras que nós dizemos, as palavras que nós proferimos, elas podem nos levar a ser bem-sucedidas ou ser fracassadas. A Bíblia registra lá em 1 Pedro 5,8 algo que nos orienta e nos ajuda, né, a sermos eficientes, a sermos os sábios em usar essas palavras. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Então, quando você ouve essa palavra, sede sóbrios e vigilantes, o que você entende? Sóbrio vem de sensato, de prudente. Então, que nós devemos sempre estar falando palavras sábias, palavras que sejam prudentes, palavras que venham nos dar, nos favorecer, nos trazer vida e não morte, fazer com que nós a cada manhã sejamos renovados na fé, sejamos renovados na força, sejamos renovados na alegria, na paz. E ele diz assim: por quê? Porque o vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Porque as nossas palavras, quando nós falamos, elas têm um eco, elas voltam para nós, né? Elas têm um poder,
se potencializam dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. E ainda tem mais o inimigo, que pega essas palavras e usa contra nós, sabe? Ele lembra que você falou que você era um fracassado, que você era um derrotado, que você não consegue fazer nada de direito, que você é perturbado, que você é confuso, que você é medroso. Então, essas palavras, elas se potencializam dentro da nossa alma e ainda tem o inimigo que fica acusando a gente de que a gente está falando dessa forma. Como é que nós podemos ter uma vida abundante como Jesus nos prometeu, se da nossa boca só saem palavras que vêm fazer com que nós sejamos medrosos, com que nós sejamos derrotados, tá? Então, por isso é que também lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 7, anterior ao 8, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que nós entendemos? Que quando nós estamos com medo, o medo também é um segmento da ansiedade. A ansiedade me dá medo de encarar, a ansiedade me dá medo de resolver, a ansiedade me dá medo de parar para pensar, para meditar, para planejar, para agendar. Então, quando você estiver com esse sentimento dentro do seu coração, pare, lance sobre ele, como Pedro diz, lance sobre ele todo o seu medo, lance sobre ele toda a sua timidez, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Você está vivo, você está de pé, você não é um fracassado. Todos os dias você tem o privilégio de se reinventar, de se reprogramar. Então, não permita que o inimigo venha contra você, lançando contra você essas palavras, palavras que vão fazer com que você se sinta amedrontado. Amém? Isaías 41:10 também nos dá um conselho que eu acho fantástico. Ele diz assim: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com minha vitoriosa mão direita. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isso para nós. É tão linda essa palavra, é tão lindo esse recado de Deus para nós. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. De repente, queridos, o mundo pode estar querendo neutralizar você. Com toda essa pandemia que está aí, alucinando o povo, sabe? Tem gente que está com tanto medo, que está perdendo o prazer da vida. Tem gente que está querendo tirar a sua vida por causa do medo, por causa do pânico, por causa do terror que está sendo tocado no mundo inteiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O mundo quer nos neutralizar, mas Jesus quer nos dar vida, vida abundante. João 16:33 diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o mundo pode até estar querendo paralisar você. O mundo, as lutas, as adversidades, os problemas, as preocupações. Mas acredite naquilo que Jesus está dizendo para você hoje. No mundo tereis aflição. Tende ânimo, tende coragem, tende força para continuar lutando, para continuar a vida, porque Jesus venceu todas essas coisas por nós e Ele é conosco. Amém? Se o medo ainda persistir, eu quero dizer uma coisa: Ele, o autor
da vida, o autor da fé, o autor da salvação, o autor da graça, nos diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então quero deixar essa palavra para você e quero terminar dizendo aquilo que o meu coração está cheio, aquilo que Jesus disse para Jairo numa situação tão difícil, numa situação de dor, que era a morte da filha de Jairo. Ele disse para Jairo: não tenha medo, mas tenha fé. Para os dias de hoje, eu quero dizer para você: não tenha medo, tenha fé. Jesus venceu e por isso nós somos mais que vencedores. Amém? Eu quero te convidar para nós orarmos juntos agora. Deixe agora todo o teu ser ouvir a voz do Espírito Santo. Curve a sua cabeça agora, se desligue de qualquer situação, de qualquer problema que você esteja passando e ore agora. Confie no Senhor, o autor da vida, o autor da fé, o autor da salvação, aquele que diz: não tema, eu sou contigo. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, mais uma vez nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós queremos fazer aquilo que a Tua palavra, Senhor, nos ensina. Diga ao fraco: eu sou forte. Senhor, Tu conheces a nossa estrutura, Pai. Tu sabes tudo que nós estamos pensando, Tu sabes tudo que nós estamos necessitando. Tu sabes aonde somos fracos e aonde estamos fortes. E nós queremos entregar a Ti, Senhor, cada detalhe da nossa vida, Senhor, cada situação da nossa vida, Senhor, para que o Senhor possa cuidar, como Pedro diz, lançando sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Assim o Senhor faça conosco. Lançamos, Senhor, aos Teus pés, Senhor, os problemas, Pai, que ainda iremos enfrentar, as situações, as adversidades, as lutas, Pai, porque sabemos que em todas as coisas o Senhor nos faz mais que vencedores. Assim cremos e assim vivemos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que a confiança que temos em Ti, Senhor, faz com que nós venhamos, Senhor, enfrentar e vencer todas as lutas e todas as dificuldades. Pai, queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado a graça, Senhor, a alegria, a força, o vigor para todos os dias levantar e poder abrir a nossa boca e dizer: em Cristo Jesus, esse dia me será favorável. Em Cristo Jesus, eu vencerei todas as lutas, todas as dificuldades, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Amém? Queridos, muito obrigada por esse tempo que você nos permitiu compartilhar essa meditação com você. Lembrando que amanhã nós continuamos com a nossa programação de segunda a sexta e até a próxima quinta. Em nome de Jesus, amém.